anterior, deixei a pergunta ao nosso convidado, se alguma vez ele esteve numa situação de ter que praticar a eutanásia para poder salvar uma outra vida. Walter. Não, de forma alguma, né, Wagner? Eu acho que a eutanásia jamais passa pela minha cabeça enquanto médico cristão. Enfim, eu sou frontalmente contra. E do ponto de vista jurídico, legal também, isso é um crime. Eu quero dizer que existe no nosso sistema de saúde, existe sim uma demanda reprimida muito grande de pessoas que aguardam um leito de UTI. Já foi motivo de debate a nível do próprio Ministério da Saúde, enfim, de que pacientes terminais ocupam leitos de UTI. Né? Hoje nós temos vários pacientes que estão num respirador, às vezes fora de possibilidade terapêutica, pacientes com doenças avançadas, pacientes que, enfim, que o prognóstico, ou seja, a chance dele sobreviver é muito pequena. Lamentavelmente, pela deficiência de leitos de UTI, isso a gente tem brigado muito para que amplie o número de leitos de UTI, principalmente no nosso município, né? E eu lutei muito, nós conseguimos implantar leitos de UTI nos 2 prontos-socorros, coisa que não tinha anteriormente, há cerca de 4, 5 anos atrás. Isso existe uma demanda reprimida, por exemplo. Vou citar um exemplo prático para que quem esteja nos vendo e ouvindo hoje entenda. Você tem um paciente que foi sequelado de um grande derrame cerebral, paciente, por exemplo, de 70, 80 anos, está no leito de UTI, num respirador, com muitas complicações, com vida vegetativa, às vezes ocupando um leito de UTI há cerca de 3 meses. Esse paciente está no leito de UTI. E ao mesmo tempo você tem de repente um paciente de 15 anos de idade, 18 anos, que foi vítima de um traumatismo de crânio e precisa de um leito de UTI e não encontra. Isso são dramas que infelizmente não é vivido só no Guarujá, Baixada Santista, é no Brasil como um todo. Né? Mas essas situações de forma alguma dá direito a qualquer médico de praticar a eutanásia ou menosprezar aquela vida que está ali. Eu disse no início do programa que você tem que dar o melhor de você. Né? E eu quero aproveitar essa oportunidade e dizer que existe um cuidado muito grande da gente que está na UTI, realmente nas altas de UTI. O paciente que tem condição de uma alta e ser monitorado na ala, para que abra um leito de UTI. Se o clima é de guerra, é de uma demanda reprimida, muita gente aguardando leito, eu vivo realidades, infelizmente, que eu tenho um leito e 4 pacientes precisando vaga. São decisões difíceis de serem tomadas, que eu tomo em comum acordo com o médico que está do lado do paciente, pelo relatório médico, né, pela idade do paciente, pela gravidade, pelo prognóstico da doença. Então existe uma série de nuances que eu preciso me posicionar bem para não tomar uma decisão injusta. O ideal é que o médico não fosse semideus, ficasse decidindo sobre quem vai viver e quem vai morrer. Né? Muitas vezes essa decisão às vezes é tomada frente à pressão que você sofre pela falta de leito hospitalar. Por isso que eu tenho estimulado cada vez mais a população a cobrar sim os seus direitos. Eu tenho tomado uma série de atitudes de orientar a população, né, e se necessário for, particularmente eu já fiz isso, ir até o Ministério Público cobrar. Porque se a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado, está escrito isso, né? O cidadão tem que cobrar sim e usar todos os meios possíveis. Obviamente, sem agressividade, de uma maneira respeitosa, mas buscar exercer a sua cidadania. Aproveito a oportunidade para dizer que no PID, no Programa de Internação Domiciliar, nós temos vários pacientes que são acometidos de câncer, doenças já em fase avançada, terminal, e que, graças a Deus, muitas famílias que amam verdadeiramente esse paciente acompanham esse familiar no seu leito, até o seu óbito, até a morte. E o PID tem exercido um programa, uma ação importante em questão de orientação, apoio psicológico, emocional, apoio medicamentoso, hidratação. Então existe uma dignidade no fim da vida. Esse paciente ele é assistido por médico, por uma equipe paramédica, por assistente social, por toda uma estrutura que dê dignidade, ele não é abandonado. Então no PID a gente tem tido vários casos e a família muitas vezes agradece a gente de uma maneira muito emocionada pelo carinho que nós desenvolvemos ao longo desse tempo com o paciente terminal. Mas de forma alguma eu sou frontalmente contra a eutanásia. A gente tem que ter, como eu digo para os meus filhos que estão fazendo medicina e digo para todos os colegas mais jovens, medicina é paciência, bom senso e observação. Né? E uma boa dose do cristão que existe dentro de cada um. Entendeu? Walter, então me responda uma coisa, como interromper ou não interromper, como é que você se posiciona dentro de um quadro de vida vegetativa? Como é que você
regra isso dentro de você. Você tem lá um paciente, vamos criar aqui uma situação hipotética. Você tem um paciente que está lá naquela vida vegetativa, que a família, muitos, infelizmente, a família não está nem aí, mal vai visitar. Né? A gente tem, infelizmente, tem muito isso. A pessoa está lá abandonada, uma vida vegetativa. E você tem uma outra pessoa jovem, que precisa daquele leito, que ele tem condições de sobreviver, que ele precisa de tratamento. Como é que você organiza isso dentro de você? Como é que você conduz essa história? São dilemas extremamente difíceis para qualquer médico que trabalha com urgência e emergência, com vida humana. Eu acho que a nível de UTI, terapia de urgência e emergência, nós temos lá um grupo de trabalho, eu trabalho muito em equipe, e todos os casos são discutidos caso a caso. Agora imagina a consciência de um profissional que vai lá e desliga um respirador ou retira algumas drogas e deixa aquele paciente a óbito para trazer outro. Ele não vai. Eu acho que, no meu modo de ver, jamais eu teria tranquilidade, paz de espírito se eu tomasse uma atitude como essa. O que existe, repito, falei ainda há pouco, é a questão do bom senso, da sensibilidade, da sensatez. Existem casos em que você, junto com a equipe médica, teu chefe da UTI, junto com um grupo bem definido, a comissão, existe a diretoria clínica, o vice-diretoria clínica, você leva isso para uma discussão de equipe e determinados pacientes que estão numa fase avançada de uma doença incurável, né, ou que evoluíram para uma dificuldade, por exemplo, de desmame de uma ventilação mecânica e precisa de N drogas para manter aquela vida, quer dizer, você primeiramente conversar com a família, posicionar a família de que você vai tomar algumas atitudes, né, mas bem informado. Tudo o que é alertado à família tem que estar bem informado. O familiar tem que estar bem ciente das medidas que vão ser tomadas. De repente, a equipe não acha justo você manter 3 drogas vasoativas para manter um coração batendo, sendo que o cérebro já está morto. A questão da morte cerebral hoje está muito bem definida. Os transplantes de órgão, né, a gente entra num outro campo que é a questão da morte cerebral. Né, os transplantes, hoje, a questão de doação de órgãos, você mantém um paciente vivo, você faz todas as provas de morte cerebral, neurológicas, avaliação neurológica, eletroencefalograma, quando tiver o recurso da arteriografia você faz, mas uma vez diagnosticado o óbito, a morte cerebral, né, você até a família, quando autoriza transplante, você chama a equipe, na realidade aquilo ali ele está salvando vidas, é uma atitude que não adianta você manter aquele ser humano vivo, né, se ele não vai ter condição alguma de sair dali e caminhar mais, ele vai salvar outras vidas. É uma questão à parte, a questão da morte cerebral. O paciente incurável, né, nós temos que ter bom senso. Por que eu vou ficar gastando, vamos falar essa palavra mesmo, milhares de reais em antibióticos, com todo respeito àquela vida que está ali, em antibióticos, se ele já está numa fase extremamente avançada, por que eu vou usar drogas, por que eu vou prolongar? Aí seria distanásia. Nós temos que ter o bom senso. Né? A distanásia, você vai prolongar a vida de uma pessoa que não tem nenhum prognóstico, o prognóstico está zerado. Mas não sou eu que vou finalizar aquela vida. Aquilo vai ser uma evolução natural de uma falência de múltiplos órgãos daquele paciente. Ele vai morrer naturalmente, sem que eu provoque a morte, sem que eu prolongue uma vida vegetativa. Esse equilíbrio, esse bom senso, não é uma decisão única só, é uma decisão de um pequeno colegiado. Ok. Walter, existe uma pesquisa feita pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo, em parceria com a Universidade